Nessa aula, eu vou apresentar o terceiro nível de avaliação da estabilização do core, de estabilização do tronco, e também a relação entre a estabilização do tronco e a dissociação de quadril. A gente vai ver esses dois elementos que são muito importantes. Uma vai avaliar só a força, né, de estabilização, a capacidade de estabilização, e a outra vai avaliar essa capacidade de estabilização e a geração de movimento no quadril. Okay? Então, partimos daquela posição de 4 apoios, agora a gente vai para uma posição em que a perna fica totalmente estendida, que é a posição da prancha ventral. Ela vai apoiar as duas mãos aqui, logo abaixo da linha do ombro, as duas pernas totalmente estendidas, lembrando de manter aquelas 3 linhas, aqueles 3 pontos, a cabeça, entre as duas escápulas e o sacro. Então, olhando, eu preciso perceber essa relação direta entre o ombro, o quadril e o tornozelo, numa linha reta. Essa posição exatamente, a posição de prancha ventral, é muito eficiente para desenvolver a força e estabilização do tronco e até para avaliar essa força de estabilização. Agora, em relação à intensidade, essa posição seria uma intensidade intermediária. Se ela encosta os 2 cotovelos no chão e deixa o quadril alinhado com o ombro, seria uma intensidade um pouco maior. E aí, em caso em que o quadril estivesse maior que a altura do ombro, por exemplo, se ela estivesse com os pés em um caixote, em algum lugar que ela conseguisse elevar os pés, ela teria uma intensidade bem maior em relação a isso. Pode descansar. Isso acontece porque existe uma relação direta da intensidade do exercício com a relação entre o quadril e o ombro. Então, se eu tenho o meu ombro mais alto que o quadril, é uma intensidade mais baixa, o meu ombro alinhado com o quadril, uma intensidade moderada, e o meu ombro mais baixo do que a linha do quadril, uma intensidade maior. Agora, pensando nisso, a próxima parte de avaliação, eu preciso que ela tenha uma boa estabilização do tronco, então eu já avaliei que ela consegue fazer isso, ela consegue estabilizar. Mas será que ela consegue gerar movimento de forma eficiente? Então ela vai voltar para a posição da prancha com os 2 braços estendidos, os 2 pés lá, isso, totalmente apoiados, com o joelho totalmente estendido, e ela vai trazer o joelho na direção aqui do cotovelo, aí, mantendo esse alinhamento, essa estabilização aqui da coluna. Então volta lá, pode estender. Mais uma vez, eu foco aqui na estabilização, tudo ok, estabilizado, gera um movimento no quadril. Se ela fizesse um movimento excessivo, se ela passasse da amplitude que ela é capaz de executar, ela teria essa perda da estabilidade lombar, essa perda da estabilidade da coluna. Pode descansar. Então, em relação a isso, quando eu penso nesse movimento, que também pode ser desenvolvido como exercício, que é o escalador, eu preciso focar se ela gera essa movimentação do quadril, mantendo uma boa estabilização do tronco. Nesse caso, eu avalio exatamente isso, a estabilização do tronco com a dissociação e a movimentação do quadril. Isso que é importante em relação à avaliação. Agora, pensando nisso, eu já tive esses fatores de avaliação, mas olha que interessante. O mesmo movimento que eu posso usar para avaliação, ele também é um exercício. Então, se por exemplo, eu fiz aqueles trabalhos com um indivíduo, com o meu aluno, do perdigueiro, e o perdigueiro já foi bem desafiador para ele, eu sei que eu não preciso dar um próximo passo para descobrir que ele não vai conseguir fazer aquele movimento. Se o meu aluno partiu de um ponto em que é muito difícil para ele executar, eu sei que aquele ponto, aquela avaliação também é um exercício. Então, por exemplo, se para ela fosse difícil realizar o escalador, se ela tivesse dificuldade, eu poderia pressupor de que trabalhar com a prancha ventral e trabalhar com o movimento do escalador com poucas repetições vão desenvolver a força e a estabilização do tronco, esse controle motor, para que ela possa melhorar e possa evoluir com o treinamento. Então, partindo disso, é isso que a gente tem que ver em relação a essa parte de avaliação do tronco, ok? Nos vemos na próxima aula.